Vamos partir para a Bíblia, porque hoje é um dia que nós estamos comemorando ainda. Quem ainda tem aí uns 2 quilos a mais aí, depois da quinta-feira, que você comeu um pouquinho a mais da conta, e aí depois no sábado eu tive que comer um pouquinho mais, né? Então agora eu preciso de academia. Mas eu já estou com um projeto aí para o ano que vem, né, Jane? Meu projeto para o ano que vem é academia, tá? E eu estou falando para o máximo de pessoas para vocês me cobrarem, para que eu possa ir para academia. Porque a gente precisa de manter a saúde. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você, ligado nesse tema de gratidão, porque comemorar esse dia de ação de graças, ou de Thanksgiving, aqui nos Estados Unidos, é relembrar um evento da graça que marcou uma época. Um evento que aconteceu e tem várias histórias sobre como se iniciou o Thanksgiving, ou esse costume. Mas, independente de qual é a sua definição, aconteceu algo que alguém ficou grato por causa de que não faltou para ele e falou, vou fazer uma festa, e ali deu presente para as pessoas e comeram juntos, cearam juntos, porque eles estavam celebrando um evento de ação de graças. E hoje eu quero falar com vocês, não de um evento, mas da ação da graça. Hoje eu quero falar com você sobre a ação da graça. Porque nossos desafios e inseguranças às vezes nos impedem de ver a ação da graça divina sobre as nossas vidas. E não sei você, mas às vezes nós acusamos pessoas antes de amá-las. Às vezes nós fazemos o bem, mas não nos conformamos em receber o mal. Às vezes nós somos gratos por todas as pessoas que nos beneficiam, mas não estamos nem aí para aqueles que não podem acrescentar nada a nossas vidas, ao nosso ponto de vista, que todas as pessoas acrescentam nas nossas vidas. Agora, hoje eu quero caminhar com você como entender, valorizar e celebrar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque se você não entende, você não valoriza. Se você não valoriza, você não celebra a ação de graça, você celebra o evento. Tá entendendo? Você não vai só celebrar na quinta-feira, Léo. Foi bonito, né, o momento que você teve na casa que você estava, mas foi um evento. E quem entende a ação da graça não vive um evento, né, Yatagã? Vive uma nova vida debaixo da ação da graça de Deus todos os dias. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, que vai ser o nosso tema, o texto base dessa noite. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, nós vamos ler aí. Efésios 2, 8 ao 10, quem achou diga amém, quem não achou fala misericórdia. Tem um amém. E quem não falou misericórdia fala assim, vou ver no telão. Ok. Vou ler para vocês, então, olha, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, olha aí, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Porque para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, e esse antes aqui é antes da criação do universo, antes da criação do mundo para nós praticarmos. E a primeira coisa que a gente precisa entender, mediante a esse texto aqui que Paulo está querendo ensinar, para essa igreja tremenda que estava numa metrópole, não é o que você faz. Porque às vezes o nosso conhecimento, a nossa posição, quem nós somos na sociedade, o que nós ganhamos, a gente acha que é a gente que está fazendo. Então Paulo está aqui, ó, baixa a bola, vocês estão achando demais, só porque tem muitos mestres aí dentro, vocês estão... Efésios aqui, para vocês entenderem, Éfeso era uma igreja praticamente dentro de Nova York, vamos colocar assim.
uma igreja na metrópole, onde ali havia turistas, havia os negócios. Então, muitas pessoas estudadas ali dentro. E Paulo está assim, baixa a bolinha, tá? Não é você... A primeira coisa que ele fala aqui, são salvos pela graça. Por que ele fala isso? Porque às vezes tinha alguém já pensando assim, que não, eu sou salvo porque olha aí tudo que eu estou fazendo, olha o império que eu construí, olha isso, olha... E aqui Paulo fala, vocês são salvos pela graça. E um evento que eu quero trazer à nossa memória para a gente ver a ação da graça, está lá em João no capítulo 8, se você quiser abrir, abre, se você não quiser, acompanhe no telão, mas compre uma Bíblia para você ter em casa, tá? Não fica acostumado com o telão e não tem a Bíblia em casa não. Pronto, falei. João no capítulo 8, verso 3 ao 9, nós vemos aqui uma história entre a lei e a graça. Olha o que acontece aqui. Os mestres da lei, no versículo 3 em diante, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Olha quem trouxe? Os mestres e os fariseus. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, olha, um mestre chamando o outro de mestre. Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, se fosse em inglês, falava, but Jesus. O americano tem o costume de falar, aonde tem um but, tem uma mudança aí. Mas Jesus, ele já sabia tudo o que eles estavam pensando. Porque imagine só, um mestre da lei é alguém que conhecia das leis, conhecia a Torá, sabia ensinar as pessoas. Os fariseus eram esses religiosos que se achavam os certinhos, aqueles que não erram, aqueles que apontavam o dedo. Olha, você está errado, eu estou certo, eu sou fariseu. E eles vêm falar com Jesus, mestre, e fazer uma pergunta para Jesus. Se não fosse para colocar Jesus à prova, esse tipo de pergunta, eles deveriam saber. Mas o que aconteceu aqui é que eles queriam que Jesus se contradizesse. Aí, o que nós lemos aí? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Tranquilo, sem olhar as acusações. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou novamente. Continuou escrevendo tranquilo. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando de quem? Dos mais experientes. Começando daqueles que entenderam primeiro o que Jesus estava falando. Começando dos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher de pé diante dele. A lei é clara. Se faz o mal, enfrentará consequências, não é verdade? E é isso que os fariseus faziam. Eles acusavam pessoas. Uma mulher pega em adultério naquela época era apedrejada até a morte. Era a lei, eles viviam dessa forma, mas o que eles não sabiam é que a graça tinha chegado para mudar toda a história. E a ação da graça na vida dessa mulher transformou a vida dela e está transformando a nossa vida hoje. Sabe por quê? Você não vai sair daqui com a mente culpada hoje. Você não vai sair daqui com a mente carregada pensando assim, eu sou pecador, olha o tanto de coisa que eu fiz errado. Não, but Jesus, mas Jesus chegou nessa noite para falar para mim e para você, ei, não acusaram você, eu também não vou te acusar. A graça cumpre a lei divina sem dar ouvido às acusações humanas. Jesus, ele estava cumprindo a lei divina, mas ele próprio era a lei. E ele não veio para quebrar a lei nenhuma. Como assim? Jesus
perdoando uma pecadora, era para ele acusar também, não. Era uma ação da graça. E a graça ela continua operando até os dias de hoje. Mas nós vamos entender que não é simplesmente se escorar na graça e não crescer. Hoje nós tivemos a primeira classe de batismo e nós falamos um pouquinho sobre isso. E eu quero encorajar você que ainda está para decidir, como eu falei hoje na classe de batismo, que eu te afogue, na verdade, que você nasça de novo no fim do ano, fale comigo, ainda dá tempo de você participar. Eu posso fazer essa primeira classe com você e a gente partir para frente. Por quê? Porque a graça continua operando, Léo. E não é os nossos erros que vão nos impedir de servir ao Senhor. O que nos impede de servir ao Senhor é a culpa que o inimigo coloca no nosso coração ao ponto de nós ficarmos com vergonha de chegar perto de Deus. Porque sabe qual é o grande erro do inimigo? É tentar te acusar, trazendo você para perto de Jesus. O grande erro desses fariseus foi tentar acusar aquela mulher, trazendo para perto de Jesus. Se eles tivessem apedrejado ela, nenhum deles seriam acusados, porque eles estariam cumprindo a lei. Mas toda vez que o inimigo se levanta para tentar acusar você e você correr para perto de Jesus, ele vai começar a escrever no chão. E aí você pode ficar tranquilo. Jesus não vai fazer nada, não, estou fazendo. Só estou escrevendo no chão aqui. Sabe por quê? Hoje nós falamos um pouquinho sobre isso. Existe mundo espiritual. Existe autoridades no mundo espiritual. E existe hierarquia no mundo espiritual. E quando um filho de Deus se aproxima de Jesus, a hierarquia do mundo espiritual, o mundo do darkness, o mundo das trevas, respeita. E só com permissão de Deus que eles tocam na sua vida. Então toda vez que você correr para Jesus, saiba, o inimigo não tem poder para te tocar. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu no verso 10 e 11 com a vida dessa mulher. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher? E aqui, Ana Letícia, eu acho que, quando eu li esse texto, eu imaginei Jesus lá em Fortaleza, misturado ali com Maranhão. E olha só, eu vou ler esse texto em maranhense misturado com Fortaleza. olha Jesus lá em Pernambuco, olha. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, olha aí, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Oxe, ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus. Pois então eu também não te condeno. Agora vá, e agora eu vou ler normal, tá? Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu vou ler mais uma vez porque você riu agora, mas o negócio aqui é para você glorificar e aplaudir ao Senhor pelo que Ele fez. Ele olha ao redor, ele fica de pé, a mulher de pé, aí ele fica em pé na frente dela, aí ela pensa, pronto, não me apedrejaram, mas agora eu tenho que tomar uma surra do Senhor aqui, porque foi Ele que me salvou. Agora Jesus vai começar a falar dos meus pecados, porque Ele é profeta, Ele conhece toda a minha vida, Ele sabe que eu não pequei não é só essa vez, eu tenho uma vida de pecado. E Jesus levanta e olha bem nos olhos dela, e Ele fala, ninguém te condenou, e eu não vim para te condenar. Eu te perdoo, mas aí antes dela ir embora, peraí, a última coisa que eu quero falar com você, abandone a sua vida de pecado. Jesus, Ele perdoa, mas nós não podemos escorar na graça. Não, Jesus perdoa, então eu vou pecar amanhã de novo. E aí depois é só pedir perdão mesmo? E aí? Não, Jesus fala, abandone a sua vida de pecado, porque todo momento que você encontrar comigo, eu te perdoarei, mas eu não quero que você escore na graça, eu quero que você aprofunda no conhecimento de quem eu sou, para que eu derrame sobre a sua vida bênçãos e não fique te salvando da morte. Jesus não quer apenas te salvar da morte,
Né? Hoje eu estava falando com o pessoal do batismo, tem gente que fica assim, queria que Jesus voltasse. Queria ir para o céu, porque lá não haver sofrimento, não vou ter que trabalhar. Gente, a Bíblia, ela não é um manual de religiosidade. A Bíblia é um manual de nova vida. E não é o nosso braço, a nossa força, que vai conquistar o que Jesus já determinou para nós. Em Provérbios fala que o meu povo padece por falta de sabedoria ou conhecimento. Deus, ele só pode liberar sobre a sua vida, Ana Priscila, o que você conhece. Não tem como Deus abençoar você se você não conhece Ele nesse nível que você quer ser abençoado. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais bênçãos você receberá. Porque não é apenas, como eu falei, um manual de religiosidade. É um manual para abençoar a sua vida, para que você viva uma nova vida aqui na terra, como é no céu, como a gente cantou aqui. É possível você e eu vivermos na terra o que está sendo preparado para nós nos céus. É lógico que, como Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. E todas as bênçãos que o Senhor libera sobre as nossas vidas, vai te dar um descanso no fim de semana. Quando você pensar assim, tenho que trabalhar agora 24/7 para me pagar o que aconteceu na minha vida. Olha como isso aqui saiu dos trilhos. Aconteceu essa tragédia, então agora eu vou ter que trabalhar mais. Para. Ora. Lê a palavra de Deus. Pegue direção, Eduardo. Sabe por quê? Jesus, ele conta uma parábola e ele fala assim, todo aquele que quer construir, o que ele tem que fazer primeiro? Sentar e planejar, para que ele não passe vergonha. O motivo de eu e você passarmos vergonha por sermos cristãos é porque nós somos cristão meia boca, perdão pela palavra. Crente Nutella, alguém falou. Nós somos cristãos meia boca porque nós só dizemos que somos cristãos, mas nós não queremos conhecer o verdadeiro Deus do cristianismo, que é aquele Deus que te instrui antes de você cair. É aquele que você cai, mas ele está ali para te levantar e falar, levante, mas abandone. Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é melhor. E é isso que Deus fez para essa mulher. Jesus, ele não nos acusa, ele faz nós entendermos o valor da graça. É de graça, mas não foi barato. A graça é de graça, mas não foi barato. Alguém já assistiu aquele filme da Paixão de Cristo? Já viu tanto que Jesus sofreu ali? E olha que você está sentado na sua casa e às vezes chorando ali diante de uma televisão sem sofrer nada. Mas foi muito caro para que hoje nós falamos, não, a graça de Deus me salva. Não, Deus me perdoa, então posso pecar e amanhã eu peço perdão. Não. Deus sim vai te perdoar enquanto você estiver em vida. Mas Ele quer que você saia da zona de viver apenas da graça e seja revestido pelo Espírito e você assim receba poder, revestimento de poder do alto para que você passe a viver não por circunstâncias, mas por cima delas. Tem sofrimento? Tem. Pneu do carro fura? Fura. Bate o carro? Bate. O carro estraga? Estraga. O fogão explode, igual o meu explodiu ontem? Explode também. Mas eu continuo fazendo story, mostrando meu fogão estourado. Eu continuo lá arrumando meu carro e a minha esposa filmando lá. Olha lá o carro. Sabe por quê? Não é porque eu estou menosprezando os problemas que tem na minha vida. Só que eles são menores do que o Deus que eu sirvo. É isso que eu quero que você entenda, porque senão você vai olhar para mim e você vai pensar, o Davos está com a vida toda de boa, por isso que ele está pregando desse jeito. Queria ver se ele estivesse vivendo o que eu estou vivendo. Eu posso contar vários testemunhos para você aqui de coisas que eu vivo. Mas sabe por que eu não quero contar? É porque eu estou por cima disso.
Você precisa estar por cima das suas circunstâncias. Está passando mal sim? Enfrentou alguma coisa no relacionamento? Enfrentou? Está em crise financeira? Tá, mas você não é. Estar é diferente de ser. Você está passando a dificuldade, mas você não é a dificuldade, então você tem que batalhar, levantar do seu sofá, igual eu postei esses dias, né? Se o conforto do seu sofá for maior do que a sua vontade de conquistar, você vai ser vencido pela sua preguiça. Então, nós temos que sim arregaçar as mangas. Ninguém vai te dar muita coisa, não. Não fique querendo ganhar nada das pessoas. Nós estamos aqui sim, para um servir ao outro, um ajudar o outro. Mas você precisa arregaçar as mangas e falar: eu não vou deixar as circunstâncias me derrubar. Eu vou partir para cima, pedir direção ao Senhor e falar: Senhor, me dê direção no que eu preciso fazer. Porque não é o tanto que você faz, é quanto de direção de Deus você está tendo. E é isso que eu quero que nós saiamos daqui entendendo nessa noite. Sem medo de se aproximar da graça. Olha só o que aconteceu em Lucas no capítulo 8 agora, na história dessa mulher do fluxo de sangue. Você provavelmente conhece essa história, eu não vou ler todos os versículos com você. Está lá no capítulo 8 de Lucas, verso 40 ao 48. Mas o resumo dali, eu não quero ler por causa do tempo. Essa mulher, ela sofria por 12 anos de uma hemorragia sem cura. Nessa época, eles tinham um vilarejo fora da cidade, onde a mulher, no seu período, ela tinha que ficar fora de casa. E ela ficava nesse vilarejo por, sei lá, vamos colocar 7 dias, né? Porque ficava ali, enquanto o seu período não passasse, ela não voltava para sua casa, porque eles se consideravam impuras. Então, no período de impureza da mulher, ela tinha que ficar fora de casa. Então, ela ficava no vilarejo. Agora, essa mulher, ela já tinha 12 anos que estava no vilarejo. Todo mundo que entrava e saía, ela conhecia. E essa mulher, a história diz que ela era uma mulher que tinha muita possessão financeira. Perdeu tudo investindo para ser curada. E não conseguiu receber a cura. Perdeu tudo que tinha durante esses 12 anos, sangrando sem parar, proibida de ir à cidade, proibida de ver a família, proibida de estar no meio das pessoas. Ela estava proibida de estar nessa multidão. Agora, sabe o que aconteceu? Ela arriscou a sua última chance. Ela ouviu que Jesus estava passando e ela falou: eu vou sair e eu vou me camuflar para que ninguém me veja, me reconheça, mas eu preciso tocar em Jesus. Imagina só o risco que essa mulher cometeu. Ela andou no meio da multidão, eles estavam ali apertando Jesus tentando ir de um lugar para o outro, ele curando pessoas, e essa mulher vem ali arriscando a sua própria vida e tocou em Jesus. Na hora que ela toca em Jesus, Jesus para. Quem tocou em mim? Eu imagino os discípulos rindo, né? Como assim, Jesus? Está sendo imprimido por toda a multidão. Ele falou: não, de mim saiu virtude. De mim, aleluias, eu sinto a presença de Deus aqui. Todas as vezes que nós tocamos em Jesus, Vitor, sai poder dele. Sai poder dele. E às vezes o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa sujeira, o nosso medo das pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar se eu fazer isso, a gente deixa de tomar decisões de tocar em Jesus. E só bastou ela tocar em Jesus para ser salva. Você lembra no Antigo Testamento, a gente foi até no Sight and Sound ver o teatro de Esther. Eu recomendo para você ir em Lancaster aqui. E o rei, ele sempre estendia o cetro. Se você entrasse na presença do rei e ele não estendesse o cetro, você seria morto. Porque ele não queria que você estivesse na presença dele. Então, quando ele estendesse o cetro, você tocava no cetro, então você podia falar. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela tocou no rei. Tudo que nós precisamos fazer é esquecer de todas as acusações, esquecer das situações onde a gente
fica assim pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? E tocar em Jesus, porque a ação da graça vai nos purificar, vai nos restaurar e vai nos trazer de volta para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa vida normal. Essa mulher recebeu a cura instantânea, sabe por quê? Porque tocou em Jesus. Jesus a curou e disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz. A sua fé pode te curar. Você que está online, a sua fé pode te curar. Ah não, o remédio pode me curar das também. Mas existe doenças sem cura aos olhos humanos que Deus pode curar. Eu já estive em ambientes onde eu já vi paralíticos levantar da cadeira de roda. E Deus é o mesmo Deus que estava nesse ambiente, é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que um dia eu estava em um local onde tinha ali um menino surdo de 13 anos de idade que nunca havia escutado nada. E o pastor orou por ele, colocou as mãos no ouvido dele e ele voltou a escutar normalmente. Esse Deus não é um mito, é o Deus que nós servimos. Mas sabe o que acontece? Ele precisa virar para nós e falar, a sua fé te salvou. A sua fé está fazendo o mover. A nossa fé é o que vai trazer as pessoas a entender o valor da ação da graça, e então nós todos celebrarmos juntos essa graça divina. E nós vamos celebrar com comida daqui a pouco, fica tranquilo aí. Não sei se você já sentiu o cheirinho, tem uma comida aí. Mas eu preciso que você e eu saiamos daqui entendendo para que nós valorizamos, para que assim nós celebramos. Porque quem não entende, não valoriza. E quem não valoriza, celebra apenas um evento. E você não vai celebrar um evento, você vai viver uma vida celebrativa, porque mesmo diante das circunstâncias, você vai estar por cima delas. Aleluias, aleluias. Segunda coisa que em Efésios 2 a gente vê ali é, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez por mim. Efésios 2, 9 ao 10 diz assim, então, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós praticarmos. Por ser criação de Deus, eu faço. Eu não faço para me ser filho. Por ser filho, eu faço. Está entendendo? Não inverto os valores. Ah não, eu vou fazer, eu vou doar, eu vou ir na igreja para que Deus me aceite. Não, Deus já te aceitou, Deus já te chamou de filho. Agora por você ser filho, você serve, você doa, você faz. Mas nada do que eu faço pode me salvar. Nada do que eu faço tem poder para me salvar. As boas ações, elas têm que ser a consequência de um coração grato. Você fazer o bem para uma pessoa, ah não, olha, você precisa me ajudar agora, sabe por quê? Alguém jogou na minha cara um dia desse. Você precisa me ajudar porque na pandemia eu te ajudei. Falei, uau, você acabou de perder a sua bênção. Não é ajudar para ser ajudado. Não é ajudar com interesses, não é fazer amizade com interesses, não é, eu vou fazer uma conexão com o Léo, porque o Léo pode me conectar com fulano e eu chegar naquilo que eu quero. Não. Por ser criação, eu faço. Eu sou filho, então se a Annelise precisar, eu vou ajudar. Mas sem nada em troca. Por favor. Eu não desejo nada em troca. Sabe por quê? Aí aqui agora é uma chave para você que pensou que você perdeu a benção aí porque você fez uma amizade com a intenção e agora está, cara, verdade, olha, eu estava fazendo umas conexões aí. Não fique triste, sabe por quê? Por você ser filho, você faz. E se aquela pessoa não te dá nada em troca, se você não tem nada daquela conexão, o próprio Deus é quem multiplica. O próprio Deus. E isso nós vemos aqui em Lucas 18, a última história que eu quero contar para você, para a gente partir para o final.
Deus, ele deseja multiplicar o que nós fazemos, o que está em nossas mãos, e às vezes tudo que nós pensamos é, Deus quer tirar de mim. Deus quer arrancar de mim. Entregar dízimo? Não, que isso. Dar dinheiro para a igreja? Não, 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 Deus não quer seu dinheiro. A igreja não precisa do seu dinheiro. Deixa eu explicar agora. Porque você fala, que igreja é essa que não precisa de dinheiro, né, Sheila? A igreja não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do meu coração, do seu coração. Porque se você é filho, você doa. Então não é... Olha para você ver o verso 18 ao 23, eu quero ler com você do capítulo 18 de Lucas. Diz assim, certo homem importante lhe perguntou, chegou para Jesus e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Olha o que Jesus falou para ele. Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Peraí, mas Jesus não é Deus? Sim, mas esse homem não conhecia que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o próprio Deus. Então ele estava chamando ele de bom porque ele achava ele um mestre, ele achava ele alguém culto, então ele que era um jovem rico, ele falou, vou chamar ele de bom, porque é pessoas assim que eu gosto de me relacionar, eu vou fazer essa conexão, ver se eu ganho a vida eterna. E olha só, não há ninguém que seja bom a não ser o próprio Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí, sabe o que ele falou? A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Era um fariseu, né? Estou certinho. Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, e disse ele, e ao ouvir isso, disse Jesus, falta ainda uma coisa. E essa uma coisa aqui, antes da gente ler o resto, para você não mal interpretar, falta o seu coração. Olha o que ele fala. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou alegre? Ele celebrou? Não. Ele ficou triste. Jesus não quer que eu fique rico? Lembra o que Jesus estava atrás aqui? É do coração. Ele falou, eu quero ganhar a vida eterna. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, Senhor? E ele fala, venda tudo que você tem. Sabe por quê? Porque para você ganhar a vida eterna, o seu coração precisa ter um dono. E esse dono se chama Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O seu coração precisa ser entregue para Jesus, para que você ganhe a vida eterna. E se o seu coração está no dinheiro, I'm sorry, eu vou tirar o dinheiro, aí eu pego o seu coração, depois eu te devolvo tudo. É isso que Deus quer fazer. Agora eu percebi, Deus. Está vendo que você estava com medo à toa? Está vendo que às vezes a gente fica com medo à toa? Nossa, eu estou numa fase muito difícil. Olha, parece que quanto mais eu fico tentando ser fiel, mais as coisas dão errado. Já aconteceu isso na sua vida? Quanto mais eu chego perto de Jesus, mais as coisas dão errado. Não está dando errado, não. Ele só está colocando o seu coração no lugar certinho para que ele fale, agora deixa eu colocar todas as bênçãos de volta. Olha o que aconteceu. Antes de eu falar, eu quero apenas falar isso aqui sobre essa história. O que Deus quer de mim? A primeira coisa, que nós não façamos acepção de pessoas, como esse jovem fez. A segunda coisa, Deus deseja que cumpramos a lei, mas com graça, sem acusar, sem sair fazendo acepções de pessoas. Ele deseja que nós, sim, sejamos pessoas certas, mas que nós tenhamos paciência com aqueles que estão no processo. E a terceira coisa é o que levou esse cara a ficar triste aqui por ele não entender. Deus deseja multiplicar o que você tem. Deus deseja multiplicar o que eu tenho. Lembra daqueles 3 peixinhos, os 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou? Se não estivesse nas mãos de Jesus, não alimentaria toda a multidão. E aqui, no verso 29 e 30, diz assim, Jesus respondeu isso. E ele aqui olhando para esse jovem triste, nessa mesma história. Eu digo a verdade,
Ninguém que tenha deixado a sua mulher, seu irmão, seu pai, os filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, olha aí, não é só vida eterna, é na presente era e muitas vezes mais, e na era futura, na vida eterna, tudo em dobro. Deus, Ele não quer que você fique pobre. Deus quer pegar o seu coraçãozinho, colocar no lugar certo para que Ele venha e fale assim: ei, nada do que você deixou para trás não vai ser recompensado. Eu vou recompensar tudo o que você está fazendo. Espere o meu processo. A ação da graça, sim, Deus vai agir ao seu favor. Deus vai agir ao meu favor, como Ele já agiu no nosso favor no passado. Eu sei que você talvez tenha testemunhos a contar de o que o Senhor fez na sua vida. Mas a ação da graça continua hoje nos perdoando, nos curando, nos restaurando, nos dando a nova vida, colocando o nosso coração no lugar certo para que Ele venha com a chuva de bênçãos teremos. As bênçãos mandadas do céu. Nós vivemos a prosperidade divina quando paramos de olhar para o que nós temos e enxergar as bênçãos que Deus preparou. Para a gente finalizar. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, declara aí. Ok, agora junto. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Maravilha. Efésios 1, 3 ao 6, eu vou ler rápido para você. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, diga todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. As bênçãos de Deus são infinitas nas nossas vidas, mas a nossa visão é finita demais para enxergar tudo isso. A minha oração é que eu e você saiamos daqui enxergando a ação da graça, mesmo quando esses olhinhos aqui não conseguem ver. Porque nós não conseguimos ver a ação da graça, Rejane, numa batida de carro. Porque nós só pensamos no mal. Olha aí. Bati meu carro, perca total. Agora o seguro vai acionar. Você só pensa nas coisas ruins, mas você não pensa com a visão espiritual. Espera, será que isso foi um livramento? Será que se eu não batesse aqui, lá na frente não acontecia coisa pior? Quando nós entendemos que a ação da graça é constante nas nossas vidas, nós murmuraremos menos diante de circunstâncias. Eu entendo, sim, as dificuldades da vida. Não estou aqui para menosprezar o que você está vivendo, porque eu também estou vivendo algumas dificuldades igual você está vivendo. Mas eu quero que nós saiamos daqui celebrando. Sabe por quê? Porque nós entendemos. Porque nós entendemos, nós valorizamos. E porque nós damos valor à graça, nós celebramos. Celebramos. O motivo de você estar com um sorriso nos lábios hoje, de eu estar com um sorriso nos lábios hoje, não é porque a vida está boa, como dizia o Fala Mansa. Só os antigos conhecem. A vida está boa para todo aquele que entende a ação da graça em todas as circunstâncias. Aleluias.